estar ministrando essa palavra, eu queria ler uma historinha para vocês, tá? Para quem não sabe, eu sou professora, né, de educação infantil e eu dou aula de música para as crianças, né? E esses dias eu estava procurando uma história para contar para eles, porque a gente pode trabalhar história com música, né? E assim por diante. E eu estava procurando essa história que chama a estrela que tinha medo do escuro. Fala assim: era uma vez uma estrela que tinha medo do escuro. Imagine, dizia a mãe, uma estrela grande e brilhante. Isso é possível? Imagine, exclamava o pai, um estrelão dos mais respeitados. Imagine, repetiu o sol, o chefe de todas as estrelas. Mas o caso é que aquela estrela tinha medo do escuro. Ela ficava o tempo todo dentro das nuvens, com a luz acesa, vendo televisão. Quando o sol ia dormir, ele apagava a luz e abria a porta da noite, por onde as estrelas deviam entrar. Vamos, dizia a mãe da estrelinha. Vamos, repetiam as outras estrelas. Vamos, ordenava o estrelão com sua voz grossa. Mas ela não ia. Ficava de luz acesa, às vezes chupando o dedo, com muito medo do escuro. Então chamaram a lua. A lua era assim muito jeitosa para falar com as estrelinhas. Sabia contar histórias, sabia falar macio, numa voz que parecia música. E ela foi falar com a estrela que tinha medo do escuro. Vamos, chamou. E chamou de um jeito doce. A estrelinha olhou para a lua, mas não se mexeu. Olha, disse a lua, você é uma estrela. E as estrelas devem brilhar. Mas eu tenho medo do escuro, disse a estrelinha. Mas é o escuro que foge de você, disse a lua. Como assim? Perguntou a estrelinha. Quer ver? Quer ver? Disse a lua. E tomou a estrelinha pela mão e saiu do meio das nuvens e entrou pela porta da noite. A estrelinha ia andando e, como não podia deixar de brilhar, o escuro ia ficando cada vez mais longe. Quanto mais ela andava, mais para longe o escuro ia. Eu não disse, falou a lua, o escuro foge de você. A estrelinha sorriu e não teve mais medo. O Espírito Santo começou a falar comigo nessa história da estrela, né? O Espírito Santo começou a falar comigo assim: o que você muitas vezes tem se escondido igual a essa estrela? Quais são os medos que te levam a esconder daquilo que Deus tem para você? Muitas vezes nós somos como essa estrela, né? Que nós ficamos nos bastidores, escondidos atrás, assim, no meio das nuvens, ficamos lá quietinho na nossa, né? Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós aqui, né? Cada um tem um chamado específico. Um Deus chamou para ser orelha, outros Deus chamou para ser perna, outros Deus chamou para ser coração, outros Deus chamou para ser fígado, outros Deus chamou para ser pescoço. Já pensou se a perna fala assim, hoje o coração fala assim, hoje eu não estou a fim de bater não, tá? Não vou bater hoje não, porque estou com preguiça. Vou ficar aqui escondidinho aqui, quietinho. Eu quero ficar aqui assistindo televisão, né? Chupando chupeta, tomando uma madeira, né? E muitas vezes nós somos assim, igual essa estrela. Nós ficamos escondidos, né? Não querendo sair para brilhar. Uma das coisas que algumas coisas nos levam a estar escondidos de Deus, como essa estrela. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 3. Nós vamos estar lendo alguns textos aqui. Gênesis 3, de 8 a 10, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da quê? Da presença do Senhor. Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi.
Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Eles pecaram. Muitas vezes o que nos leva a esconder da presença de Deus é o pecado. O pecado nos leva a esconder da presença de Deus, né? Porque o que acontece? Quando nós pecamos, nós nos sentimos o quê? Culpados. O diabo, ele vem com culpa sobre nós. Você não vai conseguir entrar em Deus porque você pecou, porque você fez isso, porque você fez aquilo. O diabo lança acusações para nós estarmos escondidos da presença de Deus. Mas não é isso que Deus quer que nós façamos. Outro texto, vamos lá abrir. 1 Samuel 13. Eu vou estar lendo só um pedacinho aqui, tá? A gente vai estar lendo de 6 a 9. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e os poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou para líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui nós vemos que Saul, ele também desobedeceu. A palavra de Deus fala o quê? Abre lá, 1 Samuel 15, 22. Está pertinho aí. Fala assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Vamos falar um pouquinho da obediência agora. Obediência é mais difícil do que um sacrifício, sabia? Porque o sacrifício é um ritual que você faz. Você faz lá o ritual, já fiz, estou indo embora. É a mesma coisa, eu sempre falo assim, né? Hoje nem tanto, mas quando eu comecei a dar aula, eu falava assim: eu não tenho férias, gente. Eu posso tirar férias, mas eu não tenho férias. Porque quem é professor tem que ficar preparando aula. Então, vamos supor, termina hoje essa semana, eu já tenho que pensar o que eu vou dar semana que vem. Se você não tem uma apostila, algo para seguir, né? Então, você sempre tem que estar em constante renovação. Então, eu sempre falava assim: eu não tenho folga, eu não sei o que é férias na minha vida, porque eu sempre tenho que ficar pensando, né? A cabeça não para, não é assim, tipo assim, não é que nem, vamos supor, eu dou aula e vou embora para minha casa e eu esqueço.
Não, não é um serviço quando você vai, você trabalha, vamos supor, em empresa, você faz seu serviço, acabou o serviço ali, você vai passar em casa e vive a sua vida. É assim, normalmente é para ser. Mas muitas vezes para quem dá aula, não é assim, porque você tem que ficar preparando a aula, então você não tem o descanso da mente. Então eu sempre falava assim pro Denis no começo, quando eu comecei, nossa, eu não aguento mais, tem que ficar preparando a aula. Hoje, graças a Deus, já tenho uma bagagem, né? Mas no comecinho foi ralação. Né? E muitas vezes o sacrifício é isso, é você fazer, pá, faz o ritual e vai embora, e acabou. E a obediência não é. A obediência, ela vai além disso. É mais difícil você obedecer do que você sacrificar, porque a obediência é algo constante na sua vida. É uma renúncia constante, é você acertar o seu alvo, acertar o alvo que Deus tem para você. A obediência. Deixa eu só pegar um negocinho aqui, peraí, para ler. É um ritual litúrgico em determinado dia, mas em prática constante e diária. Um hábito bom que cada escolha e decisão nos confronta com o fazer ou não o certo, agir moral ou imoralmente, ser ético ou antiético, enfim, obedecer ou não valores que devem nortear caminhos retos para a vida. É melhor obedecer? É, mas é mais difícil. Fala assim para o seu irmão: melhor é obedecer, mas é mais difícil do que sacrificar. Amém? A obediência mas é muito melhor, porque vai norteando o seu caminho quando nós obedecemos a Deus. Abre lá comigo. Só complementando aqui, muitas vezes a gente prefere sacrificar do que obedecer. Quantos nós, muitas vezes, a gente só sacrifica? Eu vou sacrificar porque é mais prático, né? Eu sou uma pessoa muito prática, então eu gosto das coisas muito, assim, tudo na mão, bem prático. Muitas vezes é mais fácil sacrificar do que obedecer. Se Deus muitas vezes fala para você: vai lá, faz isso. Não, Deus, não, deixa eu sacrificar aqui, tá aqui mesmo, ó. Eu estou orando aqui, tá bom, Senhor? Eu não vou lá, não. Eu não vou obedecer, não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar aqui atrás. Você como aquela estrelinha. Né? E muitas vezes a gente adota para a nossa vida o método de sacrificar e não de obedecer. Tá? Vamos lá, abrir em primeira... Não, primeira nada. 1 Samuel 10, 22. Primeira Samuel 10, 22 fala assim: consultaram, isso mesmo. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram: viva o rei. Tem alguma tradução que fala bagagem aí? Lê aí para mim, fazendo favor. Espera um pouquinho. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: eis que se escondeu por entre a bagagem. Quem que se escondeu por entre a bagagem, gente? Saul. Botou na sua perseguição hoje, pastor Saul. Tá vendo, né? Outra coisa que nos leva a nos esconder de Deus é o medo. O medo é uma causa muito forte que nos leva a nos esconder de Deus, tá? O medo nos leva à insegurança, o medo irracional, tá? Abre lá, quer ver, ó? Abre também em 1 Reis 19.
Nós vamos ver um outro caso aqui. Deixa eu ver se está. De 1 a 10. Mas deixa eu ver se eu acho o versículo aqui rapidinho. Aqui, ó. Vamos ler o versículo 2 e o 3 só. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias também era um profeta e ele também teve medo, tá? E ele se escondeu. Ele se escondeu também da rainha Jezabel. Abre lá em 1 Pedro 5:7. O que a Bíblia fala sobre esse medo, sobre essa ansiedade, né? Absurda, irracional. Vamos lá. 5:7 fala assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, onde que é para a gente lançar o nosso medo? Quem que cuida de você? É você mesmo? Ou é Deus que está cuidando de você? Quando teve essa crise aí da gasolina, gente, eu fiquei abismada. Eu fui no supermercado, de boa, assim, normal, não estava nem... Não tinha prateleira que não tinha nada. Você tem noção disso? Não tinha nada. Eu falei assim, gente, as pessoas estão com medo, estão ansiosas. Quando eu vi essa cena, eu lembrei naquela passagem que diz assim, Lucas aqui, ó, não precisa nem abrir. Lucas 12:22, fala assim: dirigindo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto o que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que vocês não têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, que eles não trabalham, não tecem. Contudo, eles digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem o reino de Deus e as coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, quem que cuida de você, meu irmão? Você acha que Deus ia deixar você passar fome? Não. Não. Nós temos que viver a palavra de Deus, o que a palavra nos diz. Nós temos que começar a viver a verdade, a prática da verdade. Se eu não tenho fé, nem que Deus, vamos supor, se eu fico ansioso, não tenho fé, nem que Deus vai me sustentar, como eu vou ter fé para ser curado, para profetizar sobre as pessoas que vão ser curadas? Se você não tem nem fé para você mesmo. E muitas vezes isso nos faz esconder de Deus. Isso nos impede, nos deixa acuado, atrás das nuvens. Outra coisa que nos leva a nos esconder de Deus. Jonas, vai lá, Jonas capítulo 1. Não, deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se é o 4. Vamos ler só o Jonas capítulo 4, de 1 a 4 só. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Agora, Senhor, tira minha vida, pois melhor
morrer do que viver. Respondeu o Senhor: é razoável a tua ira? Lê o 5 ainda. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez para si uma barraca e se assentou dela à sombra até ver o que ia acontecer à cidade. Deixa eu ver o capítulo 1 aqui. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Está aqui. Muitas vezes nós nos escondemos de Deus porque nós endurecemos nosso coração para aquilo que Ele falou para você. O que Deus falou para Jonas? Para ele ir para onde? Para Nínive. E Jonas foi para onde, gente? Para Tarsis. Ele desobedeceu, ele endureceu o seu coração, tá? Em Salmo 51, fala o seguinte, se você não quiser abrir, não precisa, tá? 51, 17. Os sacrifícios, esse aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Jonas, ele endureceu o seu coração. Deus falou para ele fazer uma coisa, ele quis fazer outra. E muitas vezes a gente é assim. A gente se esconde disso. Deus manda você fazer isso e você vai lá e faz outra coisa. Deus falou para você visitar uma pessoa, você não vai visitar, você vai ficar na sua casa porque você vai sair com a sua esposa. Estou dando um exemplo, tá? Então, muitas vezes Deus, como eu disse no começo, Deus tem um chamado para cada um. Quanto você tem respondido esse chamado que Deus te chamou? Talvez você tenha feito aquilo que realmente que Deus tem falado para você, ou você tem endurecido seu coração para Deus. Aqui, quando eu li aqui, que Deus Ele se agrada de um espírito quebrantado e contrito. É um espírito quebrantado, arrependido, não é convencido. Contrito é arrependimento, não é um espírito quebrantado e convencido que você está quebrantado, não. É quebrantado e arrependido. Então, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer falar para a gente. E eu vejo assim, Deus está alinhando a tua igreja. É importante, querido, você fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Porque se você não fizer aquilo que Deus te mandou fazer, você vai dar conta disso. Vai chegar lá no julgamento, Deus vai falar assim: fulano de tal, eu mandei, o que você fez na terra? Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Deus vai falar assim: mas eu não falei para você fazer isso. Por que você fez aquilo? Não, por Deus, porque foi melhor sacrificar do que obedecer, né? É mais fácil, não é verdade? Não, Deus, então, eu resolvi sacrificar. Eu resolvi sacrificar, achei que era melhor. Daí, o que Deus vai te falar? Vai vir o juízo, vai vir o julgamento de Deus. E muitas vezes nós estamos igual aquela estrela. Nós estamos o quê? Escondidos. Né? E quando eu estava lendo essa historinha infantil, a lua era o Espírito Santo que conduziu a estrela a o quê? A brilhar. Deus te chamou para tirar você do seu lugarzinho, do seu comodismo. Deus não te chamou apenas para você vir na igreja. A igreja é importante, mas você tem que o quê? Cumprir o propósito dele. Não apenas assistir cultos. Não é isso que Deus quer de você. Queridos, quantas pessoas estão morrendo e nós estamos no capricho de ficar nas nossas casas, muitas vezes, não falar do evangelho. Nós estamos acomodados. Deus quer tirar de você esse comodismo. Para a estrela era muito melhor ela ficar assistindo televisão chupando chupeta e não sair para brilhar. Mas
ela tinha um desígnio, ela tinha um papel do quê? De sair para brilhar. E Deus nos deu esse desígnio para sairmos para brilhar. Para nós cumprirmos o chamado que Deus nos colocou. Né? Deus me incomodou muito nisso, né? Às vezes você tem vários dons. Às vezes você pode fluir em vários dons dentro do seu chamado. Mas Deus quer que você cumpra esse chamado. Deus quer que você saia e que você brilhe como as outras estrelas saíram para brilhar. Amém? Fecha os seus olhos.